Aqui vamos observar o texto onde eu pedi para a igreja estar repetindo. No momento ele estava lavando a rede. E aonde eu li aqui no final, o texto vai dizer que ele colheu uma grande quantidade de peixe. Aleluias. Aqui eu quero usar esse texto para que todos venham entender o propósito do Senhor. Muitas das vezes não entendemos o que está acontecendo em nossa vida, como o louvor que foi louvado nesta noite, né? Quando Deus se cala, tem momento que Deus está em silêncio, mas não entendemos, achamos que Deus nos esqueceu, achamos que Deus está nem aí para a minha luta, para a tua luta, mas entenda, tudo tem um propósito de Deus debaixo do céu, há um tempo determinado para as coisas acontecer, mas muitas das vezes somos apressados, muitas das vezes achamos que não vamos aguentar a luta e desistimos antes de conseguir a vitória. E aqui vamos observar que Jesus estava ali falando da palavra de Deus e a multidão estava o apertando. E de longe Jesus avista o quê? O barco de Pedro. E naquele momento Pedro estava na beira do lago, estava lavando a rede e Jesus o convida, fala: me empresta esse barco, deixa eu entrar nesse barco. E naquele momento Pedro cede, deixa Jesus entrar no barco. Então eu acredito que Pedro estava lavando a rede, e aí como Jesus o convidou, ou imagino, ele já disse, já foi indo, aleluias, e aí Pedro já tinha terminado de lavar aquela rede, e colocou no barco, e obedeceu aquilo que Jesus queria fazer. Mas o texto é bem eficaz em dizer o quê? Que no momento que Jesus disse para Pedro, para emprestar o barco, Pedro emprestou o barco. E ali vai dizer o texto que Jesus começou a ensinar aquela multidão que estava oprimindo. Mesmo a multidão oprimindo, Deus não despediu ela de mão beijada. Falou aquilo que era necessário elas ouvir. Mas aí Jesus fala: vai mais para o meio. O interessante é que Pedro obedeceu mais uma vez e foi para o meio. Não falou nada. Mas no momento que Jesus fala: agora jogue do lado direito. Aí vamos observar que Pedro naquele momento, eu imagino que ele... Peraí, mas como assim jogar? Se eu estava lavando a rede, por que jogar de novo? Aleluias. Eu e você temos que entender que Deus sabe o momento certo de agir, o momento certo de agir na minha e na tua vida. Por mais que nós olhamos para a situação, não tem peixe, mas se Jesus está dizendo, essa é a hora de jogar a rede, apenas obedece. Mas aqui, como eu disse, quando Jesus pediu para Pedro emprestar o barco, ele emprestou. Quando Jesus disse para Pedro se afastar do mar para ir mais para o meio, ele foi. Mas no momento que Jesus disse para ele jogar a rede, aí ele entra um pouquinho em contradição. Ele não diz diretamente, mas ele vai dizer, com as minhas palavras: eu só vou jogar porque o Senhor está mandando, porque eu já pesquei a noite toda. Em outras palavras, eu já tentei de tudo, eu fiz tudo o que eu podia fazer ao meu alcance, mas não consegui pegar peixe nenhum. Joguei a rede para cá, joguei a rede para lá, joguei a rede até de ponta cabeça e nada aconteceu. E aqui eu quero entrar na palavra que Deus colocou no meu coração. Tem momento na minha e na tua vida que tentamos de tudo, fazemos de tudo para alcançar algo na nossa vida, aquilo que desejamos, ou uma cura, ou uma libertação, ou uma salvação de alma, ou uma luta pela nossa família, pelo nosso casamento. Tentamos de tudo, tudo que estava ao nosso alcance, nós fazemos, e quando nós olhamos, cadê o resultado? Não tem resultado, aleluias. Mas é nessa hora que eu e você temos que entender, que não é nós que fazemos, mas sim é Ele, é Deus que faz. Nós somos apenas instrumento, nós estamos ali como, vamos dizer, instrumento do Senhor, mas é Deus que vai agir. E o interessante é que o nosso Deus, tem momento que Ele age no piscar de olho, mas tem momento que há um tempo, há um preparamento, porque muitas das vezes, se quando envolve pessoas, Ele quer trabalhar na vida daquela pessoa, Ele quer transformar aquela pessoa, aleluias. Às vezes, quando tem um tipo de enfermidade, Deus também quer trabalhar na vida daquela pessoa, para que quando receber a cura, seja grata ao Senhor. Como eu posso provar isso? Quem não lembra da sogra de Pedro, quando ela estava doente, vai dizer que Jesus chegou ali, mas eu imagino que ela já estava doente há alguns dias, e quando Jesus entra ali,
vai dizer que Jesus tocou e a febre foi embora. O que aquela mulher fez? Saiu para a rua, foi fazer as coisas que ela queria? Não. O texto vai dizer, e a serviu. Em outras palavras, começou a servir Jesus. Então é isso que eu aprendo. Tem coisas na nossa vida, na vida daquelas pessoas que nós amamos, Deus só vai fazer no momento que Ele primeiro prepara a pessoa, transforma a pessoa para que a pessoa o serve, seja grato a Ele. E muitas das vezes ficamos emburrados, ficamos tristes, queremos parar, queremos desistir, queremos não mais orar, queremos não mais fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus não está fazendo. Aleluias. E que eu e você seja fiel ao Senhor, porque Ele sabe o momento certo de fazer. Então nesse momento Pedro poderia falar assim: eu não vou jogar rede. Quem é o Senhor? Se fosse para mim pegar alguma coisa, no momento que eu estava ali me sacrificando, suando, nada aconteceu. No momento que eu orei tanto, busquei tanto, nada aconteceu. No momento que eu fiz tanta campanha, meu esposo não mudou, meu filho não mudou, meu trabalho lá, nada mudou. Então por que agora? Muitas das vezes fazemos isso. Muitas das vezes queremos confrontar o nosso Deus. Aleluias. E aí eu vou lembrar de um texto bíblico. Quem não lembra de João 11, no momento que Lázaro ficou doente, vai dizer que as irmãs de Lázaro vai mandar um mensageiro até Jesus e fala: Jesus, cura, né, Lázaro, o teu amigo. E o texto vai dizer que Jesus amava ele e as irmãs dele amavam todos. Mas mesmo assim Jesus esperou um tempo, porque Deus queria trabalhar tanto na vida daquela família, quanto nas pessoas que estavam envolvidas em volta. Aleluias. Aqui eu aprendo algo. Tem coisas na nossa vida que às vezes demora a acontecer, porque Deus não quer trabalhar somente na tua vida, mas sim em volta de você e das pessoas que estão à tua volta. Aleluias. Deus não quer salvar simplesmente o teu marido, o teu filho, a tua esposa, não quer salvar simplesmente a tua mãe, Ele quer salvar todos. Aleluias. E aí o texto vai dizer que chega um certo momento que Lázaro acaba ficando doente e acaba morrendo. E aí passou 3 dias, Lázaro já estava fedendo. E aí vai dizer que quando Jesus chega ali, Marta chega até Jesus desesperada e fala: se o Senhor estivesse aqui, ele poderia ser curado, porque naquele momento ela já tinha perdido a esperança. Maria também dobra o teu joelho, mas mesmo assim também diz a mesma palavra. Então muitas das vezes a luta faz com que eu e você perca a esperança, pelos que nós buscamos, pelo aquilo que nós queremos, pelos nossos sonhos. A luta muitas das vezes nos oprime tanto, que às vezes deixamos de acreditar que o nosso Deus é capaz de fazer. Então naquele momento, por mais que a situação aos nossos olhos era impossível, não tinha como aquele homem reviver. E aí vai dizer o texto, né, que Jesus primeiro fala para Marta assim, né, onde está o teu irmão? Está ali no sepulcro. E vai dizer que todos estavam chorando, e até Jesus se comoveu, né, pela tristeza daquelas pessoas. E aí Jesus vai dizer para Marta, né, Jesus primeiro vai dizer: tirai a pedra. Daí vai dizer a Marta, a irmã do defunto, vai dizer o quê? Senhor, já cheira mal. Então naquele momento Marta já tinha perdido a esperança. Marta, quem sabe, trazendo para a pregação desta noite, quem sabe Marta naquele momento era uma mulher de fé, acreditava. Quem sabe que Marta poderia falar assim: Jesus, Ele pode fazer tudo na minha vida. Mas no momento que vem a enfermidade no irmão dela, e Jesus não curou, ela perdeu a fé, ela desacreditou, ela achou que Jesus não poderia fazer mais nada, porque Jesus poderia ter curado e não curou. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Tem certas coisas que nós queremos confrontar o Senhor: Senhor, por que o Senhor não abençoa a minha vida? Por que não abençoa a vida do meu filho? Por que não abençoa meu casamento, meu trabalho? Por que está dando isso, aquilo, não está acontecendo do jeito que eu quero? E muitas das vezes queremos confrontar o Senhor, e quando Jesus não faz o que nós fazemos, desacreditamos. Não vou acreditar mais, não tenho mais fé. Aleluias. Colocamos muitos empecilhos. E Marta foi desta forma. Ela diz: já cheira mal, não tem mais o que fazer. Mas aí o que Jesus vai dizer? Marta, crê somente e verá a glória de Deus. Aleluias. Deus está dizendo para a pessoa nesta noite, está dizendo para mim também: crê somente e verá a glória de Deus.
Aleluias, não importa a situação que você se encontra, não importa a situação que alguém que você ama, que você busca, ou até mesmo o teu trabalho está se encontrando neste momento, mas Deus está dizendo, crê somente, acredita nele somente, que você vai ver a glória de Deus, vai ver as mãos de Deus agindo, aleluias, nessa vida, no teu trabalho, aonde você está pedindo para Ele, aleluias. Então entenda, se Deus se calou nesse momento, é porque Ele está trabalhando, é porque Ele vai fazer algo, aleluia. Então Pedro naquele momento, ele olhou para a situação, ele viu que ele se esforçou tanto, mas nada aconteceu, mas mesmo assim Pedro falou assim, eu vou jogar rede sobre a tua palavra, aleluia. Entenda, quando Jesus fala, obedece que você vai ter a vitória, faça conforme Ele quer, por mais que você olhe, não tem como. Por que eu digo isso? Quem não lembra do casamento, quando Jesus fez o primeiro milagre, vai dizer que naquele momento acabou o vinho, e aí a mãe de Jesus chega para ele e fala para ele, ele fala, mas que não é o meu momento agora. Mas o que Maria vai dizer? Mãe de Jesus, faz tudo o que ele pedir. E aí o que Jesus vai falar? Pega vinho e leva para eles, porque tinha acabado o vinho. Não, pega água. Ele deu graça e falou, agora leva para eles. Naquele momento, se fosse um de nós, mas espera aí, o que eu preciso não é água, o que eu preciso é vinho, aleluias. Tem coisas na nossa vida que queremos, confrontar o Senhor e querer ensinar a forma dele trabalhar, e Jesus sabe a forma de trabalhar, não é do nosso jeito, não é do jeito que nós achamos, aleluias, porque como nosso irmão contou aqui um testemunho dele, a forma de ele querer agir, se fosse na parte carnal, a vontade dele era jogar uma bomba lá e explodir tudo, mas Jesus fala, não, pera aí, deixa que eu trabalhe do meu jeito, aleluias. E o que aconteceu? A vitória dele não chegou, aleluias. Então não entendemos o agir do Senhor, queremos fazer da nossa forma, queremos brigar, queremos confrontar, queremos fazer tantas coisas que o nosso coração naquele momento de fúria sente, mas Deus está dizendo nesta noite, obedece a minha palavra, aleluias, faz conforme eu estou ensinando. E aí o texto vai dizer que quando eles obedeceram Jesus orou e pediu para levar aquela água. O que o texto vai dizer no final? Que o mestre Sala, aquele homem importante daquela festa, quando bebe aquela água tinha um gosto diferente. Vai dizer que ele fala assim, mas espera aí, os melhores vinho é servido no começo, porque depois que todo mundo já estiver meio embriagado, dá os ruins que eles nem vai perceber. Mas por que agora deu o melhor agora no final? Aleluia, é porque Jesus estava lá. Quando Jesus está na minha vida, aleluia, quando Jesus está na minha prova, pode ter certeza que vamos sorrir, como o texto diz, o choro dura a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando Jesus está na nossa vida, aleluia, é desta forma, nós estamos choramos por tantas lutas que tem batido na nossa porta, mas pode ter certeza que Jesus vai trazer o sorriso para mim e para você, glória a Deus. Então ali Pedro obedeceu, e vai dizer o texto que Pedro jogou a rede. E o interessante é que quando ele joga a rede, ele começa a puxar a rede e está pesado. Se fosse muitos de nós, ia falar, mas espera aí, enroscou a rede. É enrosco isso daí, porque muitas das vezes não acreditamos. E aí Deus me faz me lembrar de quem? Aleluias. Me lembrar daquele homem paralítico, lá em João 5, se não me falha a memória, que vai dizer que ele estava 38 anos ali. E vai dizer que ele dependia de pessoas para alcançar o milagre. Imagine, 1 ano ninguém ajuda, 2 anos ninguém ajuda, e quando Jesus chega ali e fala, o que queres que eu te faça? Não queres ficação? Daí o que ele vai falar? Não tem ninguém que me ajuda, em outras palavras, já perdeu a esperança. Ele poderia pensar, vai ser mais 1 ano, vai inteirar 39 anos, aleluia. É como o Pedro ali quando jogou a rede, tem um enrosco, mas ele não falou isso, mas poderia pensar, tem um enrosco, porque peixe não é, eu já tentei de tudo e não consegui. Aleluia, sabe que Deus está dizendo para mim e para você, pode demorar, aleluia, para mim e para você pode demorar, mas quando vir a tua bênção, vai ser uma bênção farta, aleluia, vai ser uma bênção tão abundante, que você não vai nem conseguir carregar em tuas mãos, mas para isso é necessário obedecer e esperar no Senhor, confiar no Senhor, aleluia, porque naquele momento, quando Jesus disse para aquele homem, queres ficação, e ele diz essa palavra, Jesus fala, mas queres ficação? Daí ele vai dizer, pega a tua cama, levanta e anda. E naquele momento eu imagino que ele acreditou, e ele pode ter tentado uma forcinha,
porque daí depois o milagre foi acontecendo, aleluia, as pernas foi desentortando, ele foi voltando ao lugar, e ele pegou a cama dele e andou, aleluias. Entenda, quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos a Ele, por mais que pode estar demorando, mais um ano que se vai e nada mudou, é mais um ano que se vai e nada mudou, mas Deus está dizendo para mim e para você, confia nele, aleluias, tenha fé, aleluias, que esse ano vai ser melhor, que você vai alcançar o melhor de Deus, aleluias, que você vai alcançar a mudança na tua vida, glória a Deus. E aí vai dizer o texto que Pedro, quando jogou, estava pesado, e quando ele jogou a rede, estava pesada a rede, e ele começa a puxar, e ali, quando ele olha, muitos peixes, que ele não aguentou puxar, que quando ele colocou os peixes no barco dele, encheu tanto que se ele colocasse tudo o peixe, ia afundar aquele barco, e aí ele faz sinal para que outras pessoas, outros, venham ajudar ele. Entenda, aleluias, tem coisas que não entendemos o que Deus vai fazer. Volta lá atrás, Pedro estava lavando a rede, estava decepcionado, Pedro já estava triste, Pedro achou que nada ia acontecer, mas quando Jesus entrou no barco dele, tudo mudou, aleluias. Se Jesus está no teu barco, pode ter certeza que Ele, aleluia, sabe a luta que você está passando, sabe a prova que você está passando, mas muitas das vezes estamos que nem aquele discípulo, quando estava no barco com Jesus, e Jesus estava deitado na proa, vai dizer que o vento veio tão forte, que começou a jogar água dentro, eles desesperaram, esqueceu que Jesus estava ali, esqueceu que Jesus sabia de tudo, e eu e você somos dessa forma. Deus sabe a luta que eu estou passando, Deus sabe a luta que você está passando, Ele sabe, aleluia, até o momento que vamos conseguir caminhar, até o momento que vamos conseguir se esforçar, e Ele não vai deixar eu e você perecer, mas naquele momento os discípulos falam, Senhor, acorda, vai deixar nós perecer aqui? E o que Jesus vai dizer? Homem de pequena fé, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que nós temos pouca fé, não acredita ainda no Deus que nós servimos, não acredita no Deus que tem um amor tão grande que Ele entregou o Filho dEle. Por que Ele vai deixar você morrer nessa prova? Por que Ele vai deixar você perecer? Deus só quer que eu e você seja fiel, obediente a Ele, que eu e você esteja debaixo da mão dEle, aleluia. Para estar debaixo da minha mão, você tem que estar aqui pertinho de mim, não longe, aleluia. Deus está dizendo, você tem que estar perto de mim, aleluia, que eu estou te protegendo, mas muitos têm fugido da presença do Senhor, muitos têm se afastado de Deus através do pecado, deixando o pecado entrar na vida dele, fazendo que a pessoa vai para o mundo fazer as coisas. Como você quer que Deus te protege? Como você quer que Deus te salve? Deus te ajude? Aleluias. Então se aproxima do Senhor, porque Ele cuida, Ele nos ama, aleluias. Não foi à toa que Jesus pagou aquele grande preço, foi porque Ele ama eu e você. E será que Ele vai deixar eu e você morrer? Não vai deixar não, mas muitas das vezes a prova vem, a luta vem. Jesus vai dizer o quê? Que nele temos paz, mas no mundo teremos aflições. Ele venceu, aleluia. Jesus está dizendo, eu venci, eu sei o que você está passando, mas comigo você vai ter paz, comigo, aleluia, você está protegido, comigo, aleluia, pode ter certeza que essa luta vai passar, e você vai dar glória a Deus, como tem um louvor, vou cantando, vou passando pela prova, dando glória a Deus, aleluias. É assim que eu e você temos que fazer. Não devemos, aleluias, em meia luta, em meia dificuldade, queremos afastar de Deus, tristeza vai vir, chorar, muitas das vezes vamos chorar, ficar desapontado, vamos ficar desapontado, mas o que nós não podemos deixar de fazer, é perder a fé. Temos que continuar acreditando, temos que continuar tendo fé num Deus que criou todas as coisas, um Deus que tem um poder que não tem como a gente saber, é tão grande que não tem como nós medir esse poder, aleluias. E aí vai dizer que após Pedro pegar aquela quantidade de peixe e também dividir com outro barco, vai dizer que aquilo ali foi tão impactante na vida de Pedro, que ele, por mais que ele pescou a noite toda, fez de tudo para pegar peixe e não pegou, e quando pegou ele poderia falar assim, agora eu consegui o que eu quero, agora eu alcancei o que eu quero, aleluias. Mas o texto vai dizer o quê? Que ele não se importou com peixe, nem com barco, vai dizer que ele largou tudo para seguir Jesus, aleluias. Entenda, quando nós entendemos o objetivo do Senhor, quando nós entendemos que Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida,
tudo à nossa volta não tem tanta importância quanto Deus, por mais que é importante, mas Deus sempre vai ser mais importante, aleluias. Então eu entendo aqui, aplica aquele texto em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino do céu, ou seja, buscar primeiramente Deus, as outras coisas Deus vai acrescentar, aleluias. Então naquele momento Pedro entendeu que Jesus era mais importante na vida dele, aleluias. Mas como eu disse, tem momento na nossa vida que se não for Jesus entrar no nosso barco, nós não conseguimos navegar mais. A nossa vida é desistir, porque naquele momento que Pedro estava lavando ali, trazendo para os nossos dias, é como que nós estivesse falando assim, ó, já fiz de tudo nesse momento, não quero mais pescar. A rede está limpa, mas eu não quero mais pescar no momento. Desisti, lavei minhas mãos, aleluias. Então, tem momento na nossa vida que é assim, queremos desistir, mas o interessante é que Jesus veio e entrou no barco, e mudou toda aquela situação da vida de Pedro. É assim que Jesus quer fazer na nossa vida, aleluias. Dê espaço para Jesus entrar na tua vida. O barco simboliza a nossa vida, o barco simboliza, né, a nossa família, a nossa casa. Dê espaço para Jesus entrar. Jesus, ele entra, ele muda, ele transforma. Mas uma coisa que nós erramos, sabe o que é? Quando Jesus entra na nossa vida, no nosso barco, em vez de nós deixar Jesus conduzir a nossa vida, nós queremos conduzir. Mas o texto em Romanos 12, se não me falha a memória, vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, aleluias. Imagine, por mais que você fala bem, por mais que você tenha um grande conhecimento, a sua palavra pode ser boa, mas a de Jesus é melhor ainda, aleluia. E Deus está dizendo, eu sei o que eu posso fazer na tua vida, aleluia. Eu sei o que é melhor para você, glória a Deus. E o último texto que eu quero estar mencionando aqui para concluir essa mensagem, no momento também que eu vejo um momento que seria como lavar a rede, foi quando Jairo foi até Jesus. Eu imagino que foi um ato de desespero, e ele vai até Jesus, mas vai dizer que no momento que ele chega até Jesus, Jesus fala, ele conversa com Jesus para Jesus ir lá na casa dele para curar a filha dele. Vai dizer o quê? Que uma mulher toca em Jesus, que é a mulher do fluxo de sangue. Naquele momento Jairo poderia falar assim, mas espera aí, a minha filha está precisando, eu vim até aqui porque eu vim me humilhar, te prostrar, porque eu sei que o Senhor pode resolver a situação, aleluias. Mas o que o texto vai dizer, aí chama mais a minha atenção, porque além daquela mulher tocar em Jesus, vai passar um momento que chega alguns mensageiros, e vai dizer para Jairo, ó Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha já está morta, aleluias. Então naquele momento seria como que, trazendo para essa mensagem de hoje, que Jairo poderia pensar assim, mas espera aí, eu fiz de tudo, me humilhei perante o Senhor, vim até aqui, estou esperando, aleluias, e o Senhor deixou a minha filha morrer, aleluias. Muitas das vezes fazemos isso, muitas das vezes fazemos campanha, subimos um monte, fazemos tantas coisas e parece que aquilo lá que a gente quer não está acontecendo, e nós achamos que Jesus deixou, aleluias. Mas entenda, como eu disse no texto de Pedro, aleluias, demorou, mas Pedro obedeceu. O que ele pegou foi maior do que ele imaginava. A bênção de Pedro foi bem maior, foi grande. E na vida de Jairo, Deus queria fazer coisa grande. Por quê? Vai dizer que após a mulher do fluxo de sangue ser curada, Jesus fala para Jairo que não temas, crê somente, aleluia. Deus está dizendo para a pessoa nesta noite, continue acreditando, não temas diante da situação que você se encontra, continue acreditando, eu vou trabalhar, eu estou trabalhando, eu vou transformar, eu vou fazer, o milagre vai acontecer, aleluias. Como diz a palavra do Senhor, nada pode escapar da mão do Senhor, aleluias, operando Ele, quem impedirá? Glória a Deus. Então, vai dizer que Jesus, após liberar essa palavra, vai até a casa de Jairo, e quando ele chega ali, ele encontra a menina morta mesmo, e tinha algumas pessoas lá, que era paga para chorar. Primeira coisa que Jesus fala, sai todo mundo daqui. Só ficou Jesus, os pais e alguns discípulos. E aí Jesus faz uma oração e fala para aquela menina, né, ter vida, aleluia, levanta. E vai, o interessante é que quando ela se levantou, Jesus fala assim, dá o de comer para aquela menina,
Aleluias. É como que Jesus estivesse falando assim, ó, a sua bênção, aleluias, precisa, né, se movimentar. Aleluias. A sua bênção vai ser acordada agora, mas precisa de alimento. Glória a Deus. Então vai dizer que aquela menina foi comer, foi se alimentar. Uma menina que já estava morta, mas após uma palavra do Senhor teve vida. É como que Deus estivesse dizendo para mim, para você, tem sonhos a nós, né, que já está morto. Tem sonhos que pessoas já mataram. Aleluias. E Deus está dizendo a palavra agora, volta a sonhar. Aleluias, volta a ter sonho, volta a acreditar, volta a alimentar esse sonho. Ele quer se movimentar novamente. Aleluias, não deixe o teu sonho morrer. Quem não lembra de José, por mais que tentou matar o sonho dele de tantas formas, até jogou no poço, vendeu, foi preso, mas a palavra de Deus concluiu, ele se tornou governador do Egito. E Deus está dizendo para mim e para você, não deixe o teu sonho morrer. Nesta noite Deus está trazendo vida para o teu sonho. Aleluia. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus gerou dentro do teu coração, que é sonhos e projetos, Ele vai concluir. Mas para isso é necessário você continuar acreditando, crer somente. Amém? Essa é a palavra, e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.